Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel e hoje eu vou ensinar para vocês os 3 princípios básicos que todo designer deve saber. E isso vai fazer uma grande diferença quando você aplicar em seus projetos. Esses princípios são o contraste, a hierarquia e o alinhamento. Se você dá uma olhada nessa arte aqui, você vai ver que ela não tem absolutamente quase nada desses princípios que eu coloquei em pauta, né? Justamente ela não tem um contraste, você pode ver aqui que fica incômodo ler esses 10 coisas que aprendi com o Steve Jobs. Fica incômodo, né? Esse contraste aqui que eles fizeram do, do azul com o vermelho. E eu quero ressaltar que antes de eu começar a aula, de fato, eu quero ressaltar que eu estou utilizando o Adobe XD. Ele não é um software especializado para você fazer suas artes diárias ali, social media e logotipo, por exemplo, mas ele é um software muito legal, muito bacana e eu quero justamente mostrar para vocês que não é necessário você ser expert em Photoshop, Illustrator, Canva, CorelDRAW. O design ele vai muito além de apenas os programas, os softwares que você utiliza. Ele está dentro da sua cabeça e está nos conceitos que você sabe, nos princípios que você aprende. Então, para começo de conversa, o que eu quero fazer? Eu quero modificar esse design aqui e fazer um totalmente novo, né, utilizando as mesmas escritas, só que colocando ele de uma maneira mais conjunta, complexa, de maneira que tenha como base os princípios do design, né? Porque aqui você vê que eu já vi muita arte assim e é bem amadora, né? Você consegue observar que é bem amadora, a pessoa não sabe mesmo o que ela está fazendo. O único contraste que ela acertou aqui é no preto, é o branco no preto aqui, né? Mas enfim, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai olhar aqui é o contraste. Para a gente já parar, largar a mão de ficar com esse olho doendo aqui, né, por causa desse fundo. Então deixa eu tirar o Steve Jobs daqui. Na verdade, eu vou fazer uma coisa melhor. Eu vou criar uma outra pasta aqui, né? Deixa eu jogar lá um pouquinho mais para baixo aqui, para todo mundo conseguir ver distintamente. E a partir daqui, depois a gente vai comparar, beleza? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu já vou tirar Steve Jobs daqui, deixar ele um pouco aqui para fora, para a gente trabalhar o quê? O contraste, né? Eu acho que ele não foi totalmente. Por exemplo, qual é uma cor que contrasta? Eu até já falei, né? A gente pode utilizar o branco como fundo. O branco ele tem um significado de solidez, de algo mais sério, né? E o Steve Jobs ele quer ensinar alguma coisa séria, que é a coisa que eu aprendi com o Steve Jobs, né? Não é uma brincadeira que ele está falando. Então você pode ver que já deu um contraste bem legal com o azul aqui, né? Só que ainda não é o que eu quero aqui. Até o branco até sumiu aqui do arrasto para o lado. Né? Então deixa eu deixar tudo preto, colocar tudo preto aqui. Eu acho que assim vai ficar muito melhor. Então, dessa maneira, a gente consegue perceber que o design ele já tem... Eu não vou mostrar outro, não. Eu ia mostrar, mas não vou, não. O design já tem outra cara aqui. Né? Você pode ver que ele está muito melhor, muito mais bem definido. Você consegue, pelo menos, ler o que está escrito. Né? E quando você coloca e aplica o contraste da maneira correta, né, você já consegue ler, pelo menos, o que está escrito. Né? E o contraste seguido do segundo princípio do design é a hierarquia. Né? Não o segundo princípio, mas o segundo princípio que eu vou ensinar aqui, né? É a hierarquia. E o que seria isso? É o que vem primeiro, o que a gente lê primeiro, né? E quando a gente bate o olho nesse design, o que a gente vê? Esse 10, 1/10 aqui. E não é isso que a gente tem que ler primeiro, a gente tem que ler primeiro o título, né? E não é colocando cores exorbitantes que vai chamar atenção apenas, né? Você pode colocar sim esse vermelho que chama bastante atenção e define também a hierarquia, mas a gente pode utilizar o que? O tamanho, que é o básico do design, né? Então a gente pode utilizar os tamanhos aqui, vamos padronizar todos esses tamanhos aqui, que eu acho que vai ficar legal. Se a gente padronizar todos eles, vou mudar a fonte, né? Eu vou escolher uma fonte básica aqui, uma Helvetica Now Display, que é uma fonte que eu tenho utilizado bastante, e eu vou colocar um 36 aqui, até menos, até né, uns 30, tamanho 30, e ficou muito legal já, ó. Aqui a gente já pode ver a diferença. Eu já vou falar sobre o alinhamento, beleza, pessoal? E aqui a gente, então quando a gente bate o olho, a gente logo lê o título, né, da arte, né? Vou até voltar o Steve Jobs para cá, para a gente conseguir colocar ele de maneira legal aqui, já ir fazendo a arte baseada nele. Então, ele está aqui.
né? Só que você vê que tem alguns problemas, tem alguns detalhes que a gente não pode perder, como por exemplo, o texto ele está em cima da mão aqui, então não vai dar para ler muito legal. E aí que entra a parte do alinhamento, né? Então assim, o que a gente tem que alinhar? O que seria um alinhamento? O alinhamento ele serve como base para a gente ter um design bem construído, né? A base de uma construção bem feita é o alinhamento, são os alicerces de uma construção, eles têm que estar bem definidos, senão você não consegue subir um prédio, subir uma casa, ou o que quer que seja, até mesmo no design isso acontece. E o alinhamento serve justamente para isso, então vamos alinhar. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou diminuir essa letra, essa fonte aqui, né? E eu quero alinhar ela da esquerda para a direita, porque a gente está no Ocidente e a gente costuma ler o livro da esquerda para a direita. Então tudo isso facilita. Então, se você quer primeiro ver a imagem, você posiciona a imagem para cá, que a pessoa vai automaticamente ler para cá, daqui para cá, né, fazendo esse movimento. Enfim, eu vou colocar aqui o alinhamento para a esquerda e eu vou tirar esse tanto de enter aqui. 10 coisas, eu vou até tirar essa aqui, ó, esse 10 aqui, e eu vou colocar coisas que. Acho que assim vai ficar bem bacana. Eu já vou arrumar ali pra tirar porque ficou bastante. Tá vendo que já ficou melhor. Você consegue ter uma definição mais clara do que é a arte, né? A arte já tá mais organizada. O que a gente vai ver aqui? Eu vou colocar o Bebas Neue aqui, Neue, né? Que eu acho que combina mais. Fica uma arte mais elegante. E beleza. Então aqui a gente já tem uma arte bem mais legal, bem mais bacana do que tava, né? Então assim, se a gente reparar, a gente precisa alinhar isso com isso aqui, né? A gente tem que sempre estar alinhando as coisas para elas não ficarem desorganizadas, né? E isso aqui não ter contato com isso, tudo tem que estar bem conectado. E justamente assim a gente consegue fazer um bom design, né? Então vamos aqui. Eu vou alinhar basicamente utilizando isso aqui como base, né? Ou a gente pode até eu vou até diminuir um pouquinho para utilizar uma base um pouco mais curta, né? Aqui assim, mais ou menos isso. Deixa eu tirar e colocar só o contorno e daí você vê lá no seu software qual é a melhor forma de você utilizar o alinhamento. Aqui eu vou só puxar essas guias aqui bases para mim ter como referência o alinhamento, né? Cadê aqui a outra? Beleza. Então acho que agora foi. Beleza. E eu vou usar isso aqui para alinhar o que eu quero, né? Você não precisa utilizar esse alinhamento que eu estou falando. Eu só estou ensinando para você os princípios do design, né? E se você reparar bem aqui, ó, já deixa eu contrastar aqui, pronto. Ó. Se você reparar, a arte já está tendo outra cara, né? Já dá outro aspecto totalmente diferente. Aqui eu vou até tirar aqui, já que eu não vou usar mais essas guias. Eu vou tirar isso aqui também. E aqui você vê que a arte está totalmente diferente. O que é legal a gente fazer aqui? Tentar brincar um pouco com essa imagem, né? Ela está muito... não tá com aquele aspecto legal, então dá para colocar preto e branco utilizando aqui a luminosidade, né? Você coloca preto e branco, diminui um pouquinho aqui o que eles vão o texto principal, né? E é legal a gente colocar alguma coisa que vai remeter, por exemplo, a Apple, né? Então, no caso aqui, né, no Adobe XD, eu já tenho acesso aqui a um plugin que eu instalei, né, que eu posso colocar Apple aqui, que já aparece o logo da Apple. Opa, spoiler do antigo. Depois a gente vai comparar, deixa eu voltar aqui. Cadê? Apple. Beleza, vamos posicionar ele aqui que eu acho que vai ficar legal. Posicionando dessa forma, a gente já vê que tá dando outra cara, não, mas tá totalmente diferente do que tava, né? E é legal a gente colocar ícones também para, por exemplo, um ícone de alerta, né? Então, tem que escrever aqui em inglês, né? Mas a gente pode colocar, por exemplo, esse ícone aqui. Ele tá vindo lá pra cima. Opa. Deixa eu voltar aqui, que ele tá indo lá pra cima. Tem que selecionar aqui no Adobe XD. Tem que selecionar a camada que eu quero. Alert. E vou pegar esse aqui, eu acho que tá legal.
Então vou selecionar ele aqui. Vou aumentar um pouquinho assim. Eu acho que assim ficou legal. E vou colocar uma cor para dar um contraste, né? Com a cor que a gente está utilizando já de base, que seria o branco. Né? Além do preto, é legal você ter um contraste, uma cor 5%, 10% do total da imagem. Né? Então, por exemplo, aqui o branco, você pode ver que ele está em torno de 50%, 60%. O preto aqui, ele já está 35%. E vai ter o azulzinho aqui que vai ser os 5%. Né? Não exatamente isso, eu estou dando um exemplo mais claro para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Daí a gente pode colocar aqui 10 coisas incríveis. Daí a gente pode colocar um bold aqui, sei lá, E uma coisa que eu acho muito legal é fazer o seguinte, ó. Eu coloco essa camada para baixo, né? E eu esfumaço ela, né? Desfoco ela até ela ficar bem assim, ó. Só para dar como se fosse uma sombra da mesma cor, né? Isso você pode fazer em qualquer software, tá, pessoal? Não precisa se preocupar que tudo que eu estou fazendo aqui você consegue fazer em absolutamente qualquer software. E pronto, ó. Olha que bacana, olha a diferença que já deu, né? A gente pode também estar utilizando, ao invés de só esse escrito aqui, a gente pode colocar tipo arraste, né? E procurar uma setinha aqui, right. Procurar uma setinha legal. Acho que essa aqui tá. Deixa eu ver se ela dá para esticar. Dá. Aqui o Adobe XD ele trabalha com vetores, né? Então fica legal que a gente pode aumentar e diminuir sem problema algum. As coisas que elas não perdem a qualidade, né? A não ser que você pegue uma imagem, pegue direto do Google. Mas enfim. E daí a gente pode criar como se fosse uma espécie de botão, né? Coloco 2 aqui de grossura. Lembrando, pessoal, isso aqui você pode fazer em qualquer software da sua preferência, né? Se você está com CorelDRAW aí, com Photoshop, com Illustrator, com Canva, você pode brincar à vontade, né? Vou agrupar eles aqui para ficar mais fácil o manuseio. E beleza, tá tudo certo aqui. Deixa eu alinhar ele da maneira correta. E ok. Aqui a gente pode ver que deu uma baita de uma diferença no nosso design. Vamos comparar para a gente ver? Olha a diferença, pessoal. Totalmente diferente. Isso aqui passa um ar de profissionalismo, de quem sabe o que está falando, o que está fazendo. E utilizando os mesmos elementos. Eu não mudei basicamente nada. Mudei uma fonte, adicionei um elemento ou outro. Mas nada. É tudo do mesmo jeito. Está passando a mesma mensagem, da mesma maneira. Só que, né, da mesma maneira não, né? Deixa eu tirar essa maçãzinha aqui, que ela veio parar aqui. Da mesma maneira não, né? Mas, né, muito melhor. Enfim, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. É muito legal quando a gente começa a aprender esses princípios básicos do design que fazem total diferença no nosso dia a dia. Então, se você gostou e quer acompanhar um pouco mais do meu trabalho, pode seguir eu no Instagram, o link está aqui abaixo, lá eu dou várias dicas diárias para vocês, respondo perguntas lá no meu store. Para quem está interessado e quer aprender mais, eu vou deixar o link aqui do e-book de tipografia que eu desenvolvi lá. Eu também estou ensinando sobre alinhamento, sobre as fontes, como combinar as fontes, como contrastar e tudo isso e muito mais você vai encontrar no meu Instagram. E aqui no YouTube e no Instagram também, caso você esteja vendo no Instagram, todos os dias eu estou passando dicas e eu vou tentar trazer o máximo de tutorial possível para você aprender design de fato e não apenas software, beleza? Então eu fico por aqui, até a próxima e tchau!